E aí, galerinha, tudo bem com você? Um excelente dia. Hoje é dia 17/1, agora são 8 horas e 34 minutos. Meu nome é Vanderlei Bonifácio, sou trader profissional e nesse vídeo eu vou mostrar de uma forma bem rápida e sucinta o que pode acontecer no índice e no dólar hoje. O que a gente acredita que pode acontecer baseado na nossa análise usando a estratégia de Fibonacci. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui no índice no gráfico diário para vocês verem uma análisezinha que eu estou fazendo aqui. Então, desde o início ali da pandemia, né, do fundo ali da região da pandemia, o que a gente pode observar aqui? Ó? Olha só que interessante esse contexto. O preço, ele já segurou algumas vezes nos 50% de todo esse movimento, né? Então, ó, ele fez lá o retorno, né, que chegou a bater nossa região máxima aqui. Então, olha só que interessante, ó. Ele segurou aqui uma vez, duas vezes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes aqui nessa região de 50%. Você vê que está com uma dificuldade de se sustentar acima dos 50%. Porque ele vem, segura, volta. Aí ele vem, segura, volta de novo. Vem, segura, volta. E não consegue desenvolver o preço para cima, né? Então, o que a gente pode esperar aqui, ó? Vamos dar uma olhada aqui, ó. O preço ele segurou nessa região do 38 aqui, tá? Então, a região do 38, quando o preço ele bate naquela região e segura, ele tende a continuar naquele movimento, tá? Então, se a gente vier aqui, por exemplo, no gráfico de 11R aqui no Renko, o que a gente pode esperar aqui, né? Então, o preço ontem ele segurou na região de 161, que eu havia feito a projeção, né? Então vamos pegar aqui a ferramenta de projeção, ó, fazer a projeção aqui, ó, dessa máxima, ó, até a mínima e até a máxima aqui. Tá? Então olha, ele segurou, pode ver que ontem 3 vezes ele ficou batendo aqui nessa região do 61, tá? Então, o que eu acredito? Se o preço abrir hoje, né, seja com gap de alta ou com gapzinho de baixo, ou abrindo no fechamento, enfim, e romper essa região aqui do 129, 969, anota aí, 129, 969, nós temos aqui dois alvos para ele cumprir aqui para baixo, tá? Que dá mais ou menos 2.000 pontos de queda. Então nós temos esse primeiro alvo aqui, ó, no 129,294, e nós temos um próximo alvo, ó, que dá mais ou menos, ó lá, 1.900 pontos no 128,200, tá? Então anota essas duas regiões aí, tá? Ele pode buscar, ó, primeira região, lá na região dos 130 bola, né? 129,294. E se ele continuar e não lateralizar, porque existe grande probabilidade dele chegar nesse alvo aqui e dar uma lateralizada, tá? Se ele não lateralizar, ele pode vir buscar o 128,200, né? Aí mais a violinada, aquela região da fibra do violino, ele pode ali até a região ali dos 128 bola. Beleza? Essa é a maior probabilidade para o dia de hoje, a maior, tá? Vamos para a menor probabilidade. Aí a gente vai fazer uma retração até o fechamento, né? Até o movimento que originou aqui o fechamento que vai originar o fechamento do gap, que seria o seguinte. Ó, se eu diminuir aqui, aumentar aqui, ó, o fechamento do gap está aqui. Então qual é o movimento que originou? Foi esse topinho aqui. Então a gente traça uma retração daqui até aqui e aí a gente pode buscar aqui, ó, primeiro alvo aqui, essa região aqui, ó, do 130,687, na região do 24%, tá? Segundo alvo seria essa região aqui do 50%, tá no 131,425, tá? E o terceiro alvo seria lá na região dos 76%, tá? Olha lá, 132,167, tá? Eu acho pouco provável, se ele fizer uma retração, ele subir aqui todo esse movimento aqui, entendeu? 2.600 pontos. Então ele vem no máximo até essa região de 76, para ir no próximo dia, aí ele pode ser que ele abra com gap, fechando o gap de baixa que tivemos ontem. Beleza? Show de bola. Agora vamos para o Doleta. Ó, o Dolinha está seguindo aqui uma estrutura de alta, né? Uma microestrutura de alta. Tivemos um grande gap aqui ontem, né? O gap foi bem pesado mesmo, um gap aí de quase 30 pontos, né? Na verdade foi 31 pontos, né? Foi um gap pesado. Até acreditei que no início ele poderia vir fechar esse gap aqui, não fechou o gap, não tem problema, mas vamos lá. Se ele abrir hoje e se mantiver acima dessa região de LTA aqui,
nós teremos a continuidade do movimento, tá? Teremos a continuidade aqui do movimento de alta, tá? E aí nós podemos trabalhar, lembra daquele caixote que eu coloquei alguns dias atrás? Eu estou mantendo ele. Então lembra aqui, ó, que eu falei que toda vez que o preço rompe o caixote, né, uma região de lateralização, ele tende a buscar o mesmo tamanho da lateralização, tá? Então, ó, eu peguei aqui essa ferramenta aqui, ó, tá vendo aqui, ó, o mesmo tamanho aqui eu projetei aqui para baixo, né? E o mesmo tamanho eu projeto aqui para cima no rompimento, tá? Então, pego aqui mais ou menos onde vai ser o rompimento e projetamos aqui, ó. Então, ele está dando ali na região do 4,969, tá? Pode ver que quando ele rompeu aqui, ó, ele buscou exatamente essa expansão que eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Mais ou menos 42 pontos aqui, 40, 42 pontos. É o que ele pode fazer aqui, ó. Lembrando que ele já chegou nessa região aqui, né, ó. Chegou até uma média de 10 pontos aqui para cima, tá? Fechou aqui abaixo, então a gente está com uma média aqui de 4 pontos mais ou menos de distância. Então ele pode vir buscar essa região aqui, tá? A gente pode também trabalhar com a possibilidade de fazer uma projeção, tá? Então a gente vai pegar aquela perna que foi antes do movimento do gap, tá? Até aonde originou o gap, ó. Foi nesse fundo aqui, ó. Então perceba, ó, tá vendo? Onde iniciou o movimento de alta aqui, de expansão, né? Porque ó, nós estávamos em movimento de queda, aí fez a retração, né? Você pode ver que essa região aqui, ó, tinha descido aqui, ó, 65 pontos, ele fez uma correção de 50%, né? Mais de 50% do movimento, então a gente ignora essa perna, e aí nós tivemos o gap aqui de baixa, e aí esse movimento que rompeu o movimento da retração dessa perna de baixa aqui. Então a gente vai pegar esse ponto até o topo dela e a hora que ela fez a correção do movimento aqui. Tá? Por que esse movimento? Porque esse foi um movimento que ainda não foi desenvolvido, tá vendo? Ele não veio para fechar o movimento aqui, ó. Esse gap aqui, que nós tivemos ontem de 30 pontos aqui, ele não teve um fechamento de 50% para poder dar continuidade. Então é como se a gente dissesse que teve uma divergência do preço aqui. Tem uma divergência do preço. Então o preço ele precisa voltar nessa região ainda para corrigir. Vai ser hoje? Vai ser amanhã? Não sabemos. Mas dá para a gente ter uma ideia do que pode acontecer. Se ele segurar nessa região aqui, ele pode vir buscar essas regiões aqui para cima, tá? Mas eu acredito que se ele segurar nessa região aqui, ó, eu não acredito que ele rompa muito além desses 34 pontos aqui para cima não, tá? Mas como a gente tem a a gente chama de fibo do violino, então quando a gente pega essa região aqui, ó, vamos traçar aqui, ó, a mínima que fez no dia, a máxima, tá vendo aqui a região do fibo do violino? 4,949. Então o segredo hoje no dólar vai estar nessa região. Por quê? Porque se ele segurar nessa região, subir e não romper o 4,949, ele volta a cair e vai lateralizar entre aqui essa região dos 76% e os 50%, tá? Provavelmente não vem para romper esse fundo aqui. Então ele pode ir até lá em cima, volta e lateraliza aqui e não tem um fechamento abaixo do 4,919, tá? Agora, se ele romper ali, aí já pode aguardar que esse preço ele pode vir até essa região do 4,969. Obviamente que a gente não tem como acertar a bunda do mosquito, então ele pode chegar no 4,969, dar uma rompida, e faz aquele movimento de ir estopando os vendidos, né? Então ele só um pouquinho ameaça descer, todo mundo vende, ele volta para estopar os vendidos, aí vai lá, faz uma máximazinha bem curtinha, volta de novo, estopa de novo os vendidos, faz uma nova máxima até o final do dia, depois ele desce, tá? Então tome muito cuidado, parcimônia na hora de operar, tá? Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, o encerramento no índice ontem, ó. Onde tem essas setinhas aqui foram as entradas, oportunidades que nós tivemos aqui, tá? Várias oportunidades. No dólar também tivemos aqui, ó, várias oportunidades aqui no dólar também. E se você quiser saber qual foi o resultado que nós tivemos, aqui abaixo no link nessa descrição aqui tem o nosso Instagram. Lá no nosso Instagram nós postamos todos os dias os resultados, tanto para quem operou dentro da nossa sala educacional, quanto para quem operou fora do horário da sala educacional, que as pessoas que operam o nosso método, no método Lines Game, têm acesso a operar a qualquer horário do dia, independente da sala. Não queremos que você fique preso apenas à sala, que você aprenda e quem aprende não depende, beleza? Deus é bom o tempo todo. Lembre-se, não precisa de muito para ser lucrativo, comece pequeno,
pensando grande. Forte abraço.